Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, alunos, sejam bem-vindos aqui, eu, professor Rodrigo Oliveira, capítulo 14, região sudeste, economia e espaço economia e ocupação do espaço mais população. Lembrando que esse capítulo 14 é de certa forma, uma continuação do capítulo 13, que falou sobre os aspectos naturais da região sudeste, clima, relevo, hidrografia. Esse capítulo 14 a gente vai acabar falando sobre outros aspectos da região sudeste brasileira. Então pega o livro de vocês, marca-texto, lápis, quaisquer coisa que vocês usem para grifar as partes importantes, que eu deixei separadas aí, ou fazer outras anotações também, tá bem? E vamos lá. Primeira coisa, vamos falar que a região sudeste hoje concentra importantes indústrias e também um espaço agrário bem desenvolvido, com muita tecnologia empregada, ao contrário às vezes do que acontece em outras regiões como o próprio norte e em áreas da região nordeste. A produção agrícola aqui agropecuária, acaba apresentando um grande grau tecnológico. Outra característica importante dessa região é a grande oferta de serviços e comércio também bem diversificado. Essa região conta com um setor de terciário bem importante. A gente vai falar sobre isso mais à frente. É uma importante região econômica do Brasil e essa importância começou muito tempo atrás, tá? Ainda lá no Brasil colonial, ainda no Brasil colônia, a região sudeste já vem sendo uma importante região do nosso país. Primeira coisa, precisamos lembrar que a região é formada por 4 estados, relembrar na verdade, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. É a região brasileira que tem a maior participação no PIB, o Produto Interno Bruto, nas riquezas geradas pelo Brasil. O número ali no livro de você está um pouquinho defasado, mas é por volta entre 50% e 60% de tudo que é produzido no Brasil vem da região sudeste. É a região mais populosa do país e também apresenta a maior taxa de urbanização, ou seja, a maior quantidade de pessoas vivendo em cidades aqui. Nós podemos ver aqui alguns dados importantes aqui, destacando aqui a taxa de urbanização, 92,9% da população vive em área urbana lá em 2018, segundo a estimativa do IBGE, e uma densidade demográfica aqui de 92 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Lembrando que a média do Brasil é 24 habitantes por quilômetro quadrado, então a média da região sudeste é bem mais elevada do que a média nacional. Seguindo, precisamos falar que a ocupação da região sudeste aconteceu de formas diferentes, de uma maneira geral, de acordo com o que estava se passando na época, de acordo com as atividades econômicas que acabaram se desenvolvendo na época, ao longo do período. O primeiro povoado ou vila do Brasil foi na região sudeste, foi na então capitania de São Vicente, que seria onde hoje é o território de São Paulo e Rio de Janeiro, e ao longo dos séculos, a mineração, o cultivo de café e a industrialização, posteriormente, acabaram impulsionando a ocupação da região, dando a ela o grande destaque econômico nacional que ela possui hoje. Lembrando que nessas regiões a gente tem a cidade de São Paulo, a gente tem a cidade do Rio de Janeiro, tem as áreas metropolitanas dessas cidades, temos importantes áreas industriais, então a região sudeste tem um destaque econômico muito grande para o Brasil. Além de ser, claro, ali a porta de entrada para as pessoas, porta de entrada e muitas vezes a porta de saída de pessoas e produtos para o exterior. Seguindo, precisamos falar sobre a importância do café na produção do espaço. Lembrando que o café, o que hoje está nas mesas nos supermercados brasileiros, ele começou a ser cultivado na região do Vale do Rio Paraíba do Sul, ali no estado do Rio de Janeiro, lá por volta do início do século XIX, se espalhando ali por áreas do litoral, do litoral fluminense. O cultivo de café, ele acabou usando técnicas bem inadequadas, e que levou a uma degradação muito grande da Mata Atlântica, né, da floresta tropical atlântica, ali na fronteira entre Rio de Janeiro e São Paulo. A partir de 1850, o café ele começou a se expandir principalmente para o território do estado de São Paulo, em novas áreas de cultivo, justamente para atender a demanda do mercado, porque o pessoal, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, começou a aprender a tomar café. Então, cada vez mais precisava ter café para
permitir esse escoamento dessa produção que crescia cada vez mais, as regiões do interior de São Paulo precisaram receber ligações, receber uma infraestrutura, que eram as linhas ferroviárias, trem de ferro, Maria Fumaça. Essas ferrovias foram construídas principalmente com presença de companhias inglesas, empresas da Inglaterra que vinham aqui construir essas ferrovias. A cidade de São Paulo, ela, com o tempo, ela passou ali a receber várias instalações, bancos, escritórios, muitas coisas ligadas a cultivo e exportação do café. Além, claro, ali das áreas do litoral, principalmente o Porto de Santos, o Porto de Janeiro também acabou recebendo melhorias para justamente receber essa produção e mandá-la para fora. Lembrando, né, até hoje, a maior parte das coisas que são produzidas no Brasil acabam sendo vendidas via portos. Os lucros dessa produção cafeeira acabaram sendo investidos depois na industrialização brasileira, que a gente vai acabar falando agora. Essa industrialização ela acabou sendo facilitada principalmente pela presença de capital. Capital é dinheiro, já pessoal, lembrando, capital é dinheiro. Mão de obra, trabalhadores, muitos deles europeus, imigrantes europeus que vinham da Europa, chegavam aqui já com um certo grau de experiência. Muitos vinham fugindo de conflitos, pobreza da Europa, e muitos acabavam lá tendo experiência de ter trabalhado em algumas fábricas, principalmente os italianos ali. Muita matéria-prima e o mercado consumidor que estava crescendo, justamente. A população brasileira estava crescendo, as cidades estavam crescendo, então tinha cada vez mais gente para comprar esses produtos dessas indústrias ali. A industrialização do Sudeste acabou se desenvolvendo com mais força a partir ali das primeiras décadas do século passado, a partir de 1910, 1920, 1930 ali, com a Primeira Guerra Mundial. A indústria na Europa e nos Estados Unidos acabou sendo voltada para a produção de materiais para a guerra. A crise de 1929, que acabou, a gente já falou sobre ela no começo do ano, que acabou diminuindo o consumo de café nos Estados Unidos, e o que fez com que muitos fazendeiros do café do Brasil pensassem, poxa, e agora? O que a gente vai fazer? Então levaram eles, precisa diversificar nossas maneiras de ganhar dinheiro. Então muitos acabaram investindo nas indústrias. Então muitos fazendeiros de café acabaram se tornando donos de fábricas nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro principalmente. Muitos dos trabalhadores que antes estavam lá nas lavouras de café passaram a ser empregados industriais. Com a industrialização, o crescimento das cidades acabou sendo muito rápido e a urbanização acompanhou as cidades da região sudeste. Então, destacamos ali os primeiros centros industriais em se desenvolver na cidade de São Paulo e em outras cidades próximas ferrovias, que da mesma forma que as ferrovias facilitavam o transporte de café, também facilitavam o transporte dos produtos industrializados e também das matérias-primas.